Estamos muito contentes de ter a participação de Vitor e Solange. São especialistas em tópicos de formalização da terra no Peru e como ela afeta o setor da habitação. Começo por Victor Endo, é consultor internacional com mais de 25 anos de experiência em políticas públicas sobre a administração de terras na América Latina e o Caribe, África e Europa do Leste. É consultor associado do Global Land Alliance, uma instituição de pesquisa sobre a posse da terra e os recursos naturais, baseada em Washington, D.C. Teve participação ativa na projeção e implementação dos programas e formalização da propriedade no Peru e é coordenador do programa do Banco Mundial sobre o quadro de avaliação e governança da terra. Atualmente é consultor em vários projetos em diferentes países da América Latina e África. E coordena um projeto muito interessante sobre a aplicação das tecnologias blockchain e cadastro da propriedade nos países da América do Sul. Nossa segunda palestrante é Solange Fernandes, arquiteta, urbanista, economista urbana e ex-ministra do Ministério de Habitação, Construção e Saneamento do Peru. Sua gestão entre 2020 e 2021 se formularam e aprovaram as políticas nacionais de habitação e a Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que são as bases para impulsionar a habitação de interesse social no país. Tem um mestrado em design urbano na Oxford Brookes University e outra na economia urbana da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Em Londres, trabalhou com equipe de design urbano, em Building Design Partnership, em planos maestros em diferentes cidades na Inglaterra, Europa e a Ásia. No Peru, trabalhou em diferentes cargos de liderança na área de planejamento urbano e inovação para o desenvolvimento de projetos urbanos integrais. E também professora universitária da Yale University, nos Estados Unidos. Esta sessão está organizada para que, primeiramente, Victor possa nos explicar o processo de tanto sucesso de formalização da terra no Peru. E depois, Solange vai focar na materialização em uma política pública na habitação. Sem mais, gostaria de passar a palavra para Victor Endo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Saudação muito especial para todos aqueles que estão conectados conosco hoje nessa sessão. Minha apresentação vai demorar uns 12 minutos. O que eu gostaria de comentar é sobre o programa de formalização de propriedade urbana e rural no Peru, para fazer um balanço do seu impacto e os desafios que a gente teve durante a implementação. É importante saber que já foram 25 anos desde que começou e vale a pena contar um pouco a história do processo de urbanização no Peru, que é similar com aquele processo de muitos países. A partir dos anos 40, podemos ver essas migrações que vieram do campo para a cidade, das famílias mais pobres. Eles saem para procurar novas oportunidades econômicas e para combater a pobreza, com respeito à violência política que tínhamos no nosso país. Esta migração para as cidades se produz de uma maneira, vamos dizer, um pouco desorganizada, mas, por outro lado, através de assentamentos informais de terras ou compras informais de terras, começa a ter uma ocupação.
e aqueles recentemente chegados nas urbes através de um processo de construção que pode demorar até 10, 15 anos, eles começam a construir suas moradias, com resultados que todos nós conhecemos, que todos os países da América Latina têm, a densidade urbana, a aceleração com uma situação muito precária, falta de serviços. Esse crescimento, na verdade, é uma solução para uma necessidade, mas leva a uma externalidade, com uma falta de acesso ao emprego, com as pessoas que precisam se demorar até 3 horas para chegar a seus lugares de trabalho, mas que são cidadãos como qualquer outro que contribuem às cidades. Mas os 70% da população da cidade estava em situação de pobreza. Começa a mudar um pouco a situação a partir do ano 2000, 1996, através desse programa de formalização de propriedade COFOPRE. E aqui podemos ver as características desse programa, que tem a ver com a influência, por exemplo, dos planos pilotos que foram financiados, que nesse momento ele era recém-formado da universidade e começaram a fazer os primeiros experimentos de planejamento formal a grande escala, que a gente chama de bairros prediais hoje em dia. As características do design são muito importantes, porque muitas vezes não se tem todo o material disponível. Então, lembrem que está bem do lado da área presidencial. Isso permitiu que, de alguma maneira, conseguissem fechar as lacunas dentro da fragmentação institucional, onde tem que participar os cadastros, as agências de impostos. Então, todo esse apoio político foi fundamental para conseguir que as diferentes agendas trabalhassem juntas. Então, foi muito importante o processo administrativo, através dos programas de pesquisa, que foram muito específicos, que criaram tipologias de informalidade, todas um pouco diferentes, algumas através de compras, mas porque não tem, por exemplo, licenças, e outros, por exemplo, simplesmente foram assentamentos informais. O Estado também não conseguia ter uma titulação específica, então, para cada um desses processos, foram propostos umas rotas legais, dar uma solução para cada um deles. Era um programa focalizado à escala massiva, a grande escala, com o objetivo da participação da sociedade. E hoje em dia é o normal em todos os programas de formalização. Mais adiante, a gente pode falar sobre os instrumentos legais empregados para tudo isso. A gestão, por exemplo, as vias administrativas e os resultados de tudo isso aqui podemos ver. Até hoje, temos mais de 2,4 milhões de títulos urbanos cadastrados. E vocês podem ver esses números aqui. E o mais importante, olha só, como por um lado, a quantidade de títulos vai diminuindo com o tempo, segundo as tipologias mais comuns e mais simples, e o custo vai aumentando. O custo vai aumentando. Esse é um fenômeno que está acontecendo. Agora, o custo muito mais alto comparado com os primeiros anos de implementação. Quais foram, então, os impactos? Existem muitos impactos que podem ser assinalados, mas gostaria de salientar aqueles que foram baseados em estudos muito rigorosos. Por exemplo, além da segurança no direito de posse, teve um impacto, por exemplo, como que na medida em que as pessoas não tinham que alocar tantos recursos e simplesmente poderiam proteger sua moradia, eles poderiam procurar trabalho fora da cidade, e teve impactos de uma maneira incrível, porque reduz, por um lado, o trabalho infantil. Já não era necessário deixar as crianças em casa, e isso liberou, por um lado, o mercado laboral. Investimentos em habitação, 70% do aumento em taxa de melhoras de moradia.
aumento do valor das moradias também, e se falava muito de que tinha acesso ao crédito, mas não tínhamos processos muito ágeis nesse momento, mas sim, houve um acesso maior aos créditos, o que as empresas falam de estabilidade domiciliar. Ou seja, é muito mais seguro fornecer um crédito para alguém que já tem uma habitação e que tem um título, e comparado com alguém que não tem. E também houve um aumento em valores de empréstimos por parte do banco. No entanto, temos uns efeitos não desejados. Por um lado, é que a titulação, na medida que houve outra política de vivenda popular, na medida que tudo ou a ênfase foi colocada na titulação, isso foi na política de moradia, de facto, mas não pode ser assim. Em todas as suas externalidades que a gente estava falando no começo, houve uma série de consequências adversas que não são boas para a sociedade. Portanto, agora, os subsídios de moradia. Quando o Estado começa esses processos de subsídio de moradia, se centram naqueles setores de meia e baixa renda, mas não chegam à base total, com o qual aqueles traficantes de terra sempre vão ter clientes. Então, o que aconteceu nos anos 80, com o processo de formalização, leva a reivindicação daquelas populações excluídas, sim, mas também a fonte de trabalho de traficantes de terra que usam a legitimidade social, que pode dar um título, por exemplo, para fazer carreira política, porque, na verdade, existem máfias entre traficantes de terras e algumas autoridades. A informalidade é recorrente. Somente 21% das transações são legais. Por fim, a informalidade é muito persistente. Aqui podemos ver no gráfico da direita todos os locais onde existe mais déficit habitacional, concorda com aqueles que têm baixa renda. Isso é muito importante assinalar ou salientar. Gostaria de falar brevemente a população rural. Parte do problema é a falta do conhecimento por parte dos governos eh, locais, regionais, sobre a magnitude da informalidade, por a falta de cadastros, falta de informação de cadastral, instrumentos devidos para tomar as decisões sobre as leis públicas. Quando falo da parte rural, gostaria de dizer que, de alguma maneira, o modelo de formalização, que já falei sobre as características gerais, funciona relativamente bem para aquelas parcelas no Peru, onde a posse de terra seria de culturas, de cultivos, mas quando a gente vai falar dos camponeses, essa extrapolação não é viável. Para passar a palavra para Solange, gostaria de dizer que, até hoje, a política não escrita de habitação popular no Peru, simplesmente vocês podem invadir que a gente formaliza. E, desse ponto de vista político, é muito mais rentável ter uma maquinária de formalização que está produzindo títulos que é capital político imediato e como uma droga para os governantes. Não vou dizer que é um processo simples, porque gera isso leva a umas condições, mas quando temos uma estrutura legal funcional, a recompensa é muito mais rápida e fornecer soluções de habitação popular que sejam sustentáveis economicamente, isso leva a muitos mais desafios, que a Solange vai falar sobre isso. Além das questões técnicas específicas que explicam como deve funcionar a formalização para que seja efetiva através desses processos massivos, eu acho muito importante lembrar
Quais são as características que levam a esse sucesso dos programas de formalização? Por um lado, a institucionalidade, que alinhou seus objetivos e que teve como carro-chefe atender às necessidades de um grupo muito importante da sociedade que estava em qualidade de cidadãos de segunda categoria. Então, esse objetivo político de atender, colocar o cidadão no centro, fez com que todo o sistema institucional legal procurar as soluções. Isso muito complexo desde o ponto de vista político, mas por trás dessas soluções tecnocráticas está o conhecimento claro de como são feitos os processos de invasão informal das terras e quais seriam as tipologias formais e como é a maneira de como está sendo ocupado o espaço territorial e como se organizam. Existe, nesse caso, falamos de uma lacuna. Quando falamos de assentamento urbano, a gente fala de um desordem, né, de uma coisa que não está clara. Mas se tem um ordem estabelecido e a chave consiste em como o Estado consegue decodificar esses acordos e consegue que o sistema legal possa absorver as maneiras como é definida a propriedade e consegue incorporar isso no sistema legal formal. Muito obrigado. Muchas Adelante, gracias. Sol Ángel. Sí, gracias. Te damos la Solange tem a palavra. Por la invitación. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada à equipe de Banco Mundial que está desenvolvendo esse seminário que é tão importante para poder aprender, compartilhar todas as experiências da nossa região. Tive a oportunidade de poder estar encarregada do Ministério de Habitação, Construção e Planejamento do Peru durante 8 meses e uns 15 dias, onde a gente teve o desafio de colocar as bases para uma mudança da maneira como estão sendo desenvolvidas as nossas cidades. A seguir, vou compartilhar a minha tela para fazer a minha apresentação. O título da sessão seria Como fazemos mais e melhores habitações que seja disponível para todo mundo. Está definido no quadro da Política Nacional de Habitação e Urbanismo e a Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que são ferramentas aprovadas no Peru, instrumentos aprovados no Peru. Esse seria o contexto que a gente se encontra no nosso país. Nos últimos 20 anos, as cidades do Peru se expandiram em 39%, definido numa pesquisa da Grade 2020. Dessa expansão de 39% do território, 93% tem sido informal, sem planejamento urbano, sem controle urbano. Isso gerou que se ampliaram as lacunas de desigualdade social e vulnerabilidade social também. Em 2017, segundo os dados, temos que 7.600.000 pessoas que moravam em assentamentos urbanos ou bairros urbanos marginais. Os 74% estava em situação de vulnerabilidade diante de desastres naturais. Por isso é que temos muitas famílias morando em áreas de alto risco, onde não é possível mitigar a situação e, portanto, é necessário procurar outras soluções que sejam mais sustentáveis. No país temos um déficit habitacional de ao redor de 1,5 milhão de habitações, com qualidade deficiente e necessidade também de novas habitações. Para fechar essa lacuna, se fez uma projeção há 10 anos, portanto, íamos requerer da produção de 190.000 habitações anuais. Hoje, produzimos 50.000 por ano. Ou seja, temos um grande desafio para agilizar essa produção de habitação de interesse social, que possa chegar
as famílias que são mais vulneráveis, aquelas dos níveis socioeconômicos D e E. Para fechar essa lacuna habitacional não coberta pelo mercado formal, o governo do Peru tem um sistema de titulação ou de títulos que subsidia parte do custo da habitação para que mais famílias tenham acesso a esse direito. No entanto, se temos o objetivo de cumprir essa projeção dentro dos próximos 10 anos de produzir anualmente 190 mil habitações anuais, a gente precisaria ao redor de 7 mil milhões de soles em bônus. No entanto, para essa função, o Ministério de Vivenda somente recebe 800 milhões de soles. Isso, portanto, é um grande desafio. Portanto, precisamos diversificar as opções de acesso à habitação, não somente dependendo do subsídio do governo, mas também gerando diferentes incentivos para que, com um trabalho com o setor privado, podamos gerar mais habitação de interesse social. Como resultado de várias décadas de crescimento sem planejamento, temos hoje em dia, no Peru, 3 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de água, 7 milhões de pessoas que não têm acesso a um esgoto, rede de esgoto. Temos também uma projeção de quanto custaria fechar a lacuna de acesso à água potável e precisaríamos, segundo o Nacional de Saneamento, desde o 21 até o 26, recentemente aprovado, 100 mil milhões de soles para fechar essa lacuna, que é um grande desafio para um país que recebe para isto ao redor de 5 milhões nos 3 níveis do governo para avançar anualmente. Temos várias dificuldades como resultado desse crescimento sem planejamento para atender às necessidades de infraestrutura urbana, como são a iluminação, que ajuda a ter um ambiente de qualidade. 52,5% das famílias urbanas dos níveis socioeconômicos C, D e E não têm acesso a serviços de infraestrutura e equipamento urbano. É por isso que a gente tem o trabalho para definir as bases, para agilizar essa mudança. A mudança no modelo de como estão sendo desenvolvidas as cidades, especialmente a habitação de interesse social no país. A gente teve um trabalho muito intensivo de coordenação com o Congresso da República, assim com diferentes atores da sociedade civil, representantes da academia, diferentes áreas e instituições internacionais que contribuíram para poder construir esses dois instrumentos, que são a Política Nacional de Moradia e a Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável. E temos uma aprovação histórica, no qual os dois instrumentos foram aprovados em 14 de julho de 2021, 15 dias antes de encerrar o governo de transição e emergência. A Política Nacional de Habitação e Urbanismo no país define 3 causas diretas. Número 1, o baixo impacto do planejamento urbano e territorial e o limitado controle de seu cumprimento, como o Victor já mencionou. As cidades têm se expandido e a única maneira de ter acesso à habitação seria através da titulação, gerando também lacunas sociais. Portanto, a política procura garantir o crescimento sustentável das cidades através do planejamento urbano interterritorial. A próxima causa direta é a produção que é insustentável do solo. Essa grande expansão dispersa das cidades que faz que seja muito difícil de atender as lacunas e poder dotar de serviços básicos às comunidades. Dentro da política, procura garantir a sustentabilidade das dinâmicas da ocupação do solo.
temos também identificado o acesso limitado e desigual às soluções habitacionais. Para isso, a política também define as ações para poder aumentar ou ter mais acesso à habitação adequada e melhorar as condições de habitação de interesse social, ou seja, mais habitação e melhor qualidade. Aqui podemos ver um quadro como é articulada a Política Nacional de Habitação e Urbanismo estruturada nos seus objetivos de prioridade, que são 4. Aqui temos um exemplo de um deles, que define as diretrizes e articula os serviços que têm que ser implementados nos 3 níveis do governo, no território nacional. A Política Nacional de Habitação e Urbanismo tem 30 serviços a ser implementados no território nacional, com o intuito, que será o prioritário número 2, objetivo, que é garantir a sustentabilidade das dinâmicas de ocupação do solo e articula todas as ações para lutar contra o tráfico de terras, desincentivar o assentamento informal e especulativo do solo nas cidades, nos centros poblados do país, fortalecendo a fiscalização e controlando o controle urbano, tendo também um controle urbanístico, melhorando os mecanismos do planejamento territorial e os projetos de saneamento, e também promovendo modelos de gestão urbana que sejam integrais. Em resumo, o que a política contém é que temos esse problema de habitação, onde, por exemplo, temos diferentes conotações. Portanto, precisamos várias soluções. Por um lado, sabemos que 70% das famílias no Peru, eles construem eles mesmos sua moradia. Em algumas cidades no Peru pode ser até 80, 85%. Portanto, é necessário acompanhar esse processo de autoconstrução. Dentro da Política Nacional de Habitação, se articula o reforçamento estrutural das moradias, assistência técnica para a construção de casas progressivas, ou seja, se uma família vai construir sua moradia passo a passo, o governo, através das suas instituições, tem que acompanhar o processo. Assim mesmo, temos definido o reassentamento populacional das famílias em zonas de risco, para que eles sejam reubicados em áreas mais seguras, que está dentro da lei, e também a implementação de projetos urbanos integrais. O que acontece é que o investimento público é muitas vezes impactada pela deficiência de planejamento. Essa atomização de investimento público faz com que seja muito difícil ter um impacto positivo para a qualidade de vida das famílias. O Victor já mencionou também é que com todos os esforços feitos pelo governo através das suas instituições para atender a lacuna de habitação de interesse social, somente é possível atender 18% dessa lacuna. Portanto, ter acesso ao solo é um grande desafio que a gente precisa implementar e agilizar. Dentro da política, são articuladas as ações para agilizar o acesso ao solo, mediante um operador público de solo. Também é criada uma nova tipologia de habitação, que seria interesse social prioritária, para atender as famílias sociais número D e E, que não têm sido atendidas mediante os programas do Estado, porque não têm os requerimentos para ter acesso a esses programas, deixando uma lacuna muito importante, e também fica em mãos dos traficantes, que submetem e fazem que muitas famílias morem na precariedade. Assim mesmo, procuramos gerar espaços de moradia, de transformação urbana em áreas consolidadas dentro da cidade, que muitas vezes são obsoletas ou ao longo dos eixos de transporte massivo, para gerar projetos de densificação de habitação e mais oportunidades para as famílias. Esse quadro da política de habitação e urbanismo, que tem 4 objetivos,
é articulado com a Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Foram paralelamente desenhadas durante o governo de transição e emergência e estão totalmente relacionadas. Dentro dessa Lei de Desenvolvimento Sustentável, ficam claros os papéis das diferentes instituições do governo, o governo central, regional e local, promovendo o planejamento urbano. Também se incluem ferramentas e instrumentos para a gestão do solo, através de metodologias ágeis para gerar mais rapidamente o uso do solo para novas habitações. Também se incorporam os instrumentos para desenvolver habitação de interesse social, não somente nas áreas periféricas, mais remotas, onde as famílias precisam passar por muitas dificuldades para chegar ao seu centro de trabalho, mas também que sejam em áreas que tenham todos os serviços. Também se promove os serviços de infraestrutura urbana para ter uma qualidade de vida que seja boa. Não necessariamente é necessário a habitação, mas também todos os serviços e todos os desenvolvimentos das estradas, entre outras coisas. O Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável tem benefícios muito importantes para gerar essa mudança no modelo e como está sendo desenvolvida com respeito à política de habitação das últimas décadas. É uma visão integral com o objetivo de uma evolução sustentável. Fazer muito mais importante o potenciamento dos mecanismos de financiamento urbano e gerar mais quantidade de habitação de interesse social através do trabalho do operador público do solo. Ou seja, coordena, alinha todas as funções dos diferentes níveis do governo, presidencial, do Conselho do Ministério, governos regionais e locais. Articula também instrumentos inovadores que podem ajudar a agilizar todas as ações, como, por exemplo, o reajuste do solo numa área que tem crescido muito com deficiência do espaço público e asequibilidade pode ser reformulada para ter mais serviços e benefícios. Assim mesmo, por exemplo, inclui direitos adicionais de edificação transferível que nos ajuda a proteger aquelas áreas de valor patrimonial ou aquelas áreas de valor ambiental, para transferir a edificabilidade a áreas receptoras que sim possam ser densificadas. Isso vai ajudar a proteger os espaços importantes, históricos ou ecossistemas vulneráveis. Este aqui é um exemplo de alguns dos instrumentos que está dentro da Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Um dos instrumentos mais importantes é a ligação do planejamento urbano com o investimento público. Somente 11% dos distritos do país têm um plano urbano que tem sido aprovado. Isso significa muitas dificuldades para desenvolver um investimento articulado, conectando e ligando o planejamento urbano. A ideia é que esses projetos de investimentos públicos possam ter um benefício integrado para todos os cidadãos. É urgente para o Peru implementar a Política Nacional de Moradia e a Lei de Desenvolvimento Sustentável. A gente não pode continuar crescendo com esse padrão de crescimento que temos durante as últimas décadas. Aqui vocês podem ver algumas imagens de como tem crescido, como a Lima tem se expandido nos últimos 20 anos, Arequipa também, essas manchas amarelas, esse densimento urbano durante os últimos 20 anos. Isso também é um estudo de grade de habitação informal de 2020, dificultando o acesso aos serviços. Como dado interessante, que mostra a insustentabilidade dessa política de crescimento mediante a titulação da informalidade, a gente precisa levar um ponto de água a uma área consolidada. Na cidade de Lima pode custar até 1.500 soles, mas levar um ponto de água para uma área, vamos falar essas ladeiras, naquelas áreas amarelas, nas
áreas mais altas dos assentamentos humanos, esse é dado de um projeto feito no sul do Peru, o custo vai aumentar exponencialmente até poder chegar mais ou menos 142 mil soles, que seria um custo do projeto real. Portanto, temos 1.500 soles numa área consolidada da cidade e 142 mil em um assentamento humano nas áreas mais altas. Com esse dinheiro, se a gente pudesse gerar solo e transformar o solo de uma maneira mais eficiente, poderíamos dar uma habitação com serviços completa para as famílias, mas o que estamos fazendo agora é somente levar um ponto de água. Portanto, é insustentável continuar com esse crescimento informal e precisamos, a partir desse avanço das normas que têm sido desenvolvidas, começar a trabalhar de uma maneira sustentável para gerar uma mudança. É urgente, porque a cada ano o déficit habitacional vai continuar aumentando e o problema vai ser pior. Em época de crise de insalubridade e crise de alimentar, temos 3 milhões de pessoas que não têm acesso à rede pública. Portanto, é fundamental para a saúde da cidadania ter uma visão integral do desenvolvimento das cidades. Como um quadro geral, nas cidades do país é urgente agir para sermos viáveis no futuro. Conseguir que, a partir da implementação da política e da lei, nossas cidades possam se expandir, não de uma maneira horizontal nem dispersa, mas sim aumentando a densidade populacional sem diminuir a qualidade de vida. Assim mesmo, temos muitos desafios para enfrentar a mudança climática. Muitas dessas áreas informais estão crescendo sobre pântanos, sobre lamaçais, sobre espaços que estão deteriorando a infraestrutura ecológica que a cidade precisa conservar para ser resiliente para o futuro. Se a gente não age, nossas cidades podem colapsar economicamente devido ao fato de que temos muitas dificuldades, estamos para melhorar a sua produtividade. Por exemplo, quando a gente precisa viajar 3 horas para ir para um trabalho, por causa desse crescimento urbano deficiente. Enfrentando uma pandemia por mais de 2 anos, fica clara a urgência de atender a setores mais vulneráveis, porque é muito importante para a saúde ter uma habitação segura e adequada. O que estamos fazendo hoje é trabalhar junto com a academia. Estamos também contribuindo e com mestrado dentro da universidade, estamos treinando em arquitetos, engenheiros, funcionários públicos para fazer essa mudança e ter equipes que são treinados para fazer todas as ações anteriores. Muito obrigada. Gracias a nuestra panelista. Obrigada, nossa panelista, Juliana de Mendiola Ramírez, especialista urbana do Banco Mundial, tem a palavra para moderar uma sessão de perguntas. Temos o chat de perguntas e respostas aberto. Vamos fechar agora o chat. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos a seguir com as perguntas e respostas. Temos uma pergunta para Victor. Com respeito ao tópico, e é o seguinte: você pode explicar se no programa tiveram abordagens territoriais coletivas para regularização e também qual seria a economia de escala para reduzir os custos? Muito obrigada pela pergunta. O modelo de formalização, conhecido como modelo de barrido
predial massivo, em espanhol. Efetivamente, é coletivo, por um lado, no sentido que não é um a um, não é esporádico, mas é sistemático, no sentido que é recorrido de uma área completa. Mas o termo coletivo é interessante, porque fala sobre a intervenção do Estado, apoiado nas organizações sociais de base, nas áreas de assentamento, de uma maneira que, como já mencionei, o que promove é que as organizações sociais trabalhem em conjunto com as instituições do Estado para ter uma incorporação. Muito obrigado. Obrigado, Victor. Próxima pergunta é para a Solange. Na sua apresentação mencionou mais que 70% das habitações seriam autoconstruídas. Como é que o governo intervém nesse processo enquanto a regulação, licenças, e ou também contribui com algum fundo, alguma verba para a construção da moradia? Bom, é uma pergunta muito importante. O que está acontecendo como resultado dessa política de acesso ao solo, mediante a titulação que tem sido massificada e que é a medida, vamos dizer, a medida mais usada pelos governos por várias décadas para ter habitação, é que, primeiro, é invadido o solo, né? As famílias têm que passar por todo esse processo de invasão, de morar em precariedade, em uma habitação sem ter acesso a serviços. E o Estado, aos poucos, vai identificando esses espaços, esses novos bairros estão sendo definidos. Então, deveria ser o contrário. Qual seria, então, a ação do Estado? Até agora, as ações do Estado com respeito à habitação, que se desenvolve através de assentamentos ilegais, é ir traz a habitação, identificando os espaços, entendendo se está numa área segura, se tem risco. E uma vez que tem acesso à titulação por parte das famílias, que é feito pelo COFOPRI no Peru, a família tem o título de propriedade. Começa, então, a próxima gestão. É ter, por exemplo, acesso a uma rede de água potável, estradas e acesso à energia e os outros serviços. Mas realmente são muitos anos de precariedade, até o ponto das famílias ter todos os serviços que eles precisam. Por exemplo, uma família que tem uma criança em um assentamento informal pode ter água quando essa criança cumpra sua maioria de idade, mas não é a qualidade de vida que as famílias merecem. Nesse modelo de acesso ao solo pela invasão e titulação, isso está gerando um círculo vicioso, onde temos um entorno de pobreza constante por muitos anos para essas famílias. O governo está por trás da habitação, fornecendo serviços, chega muito tarde, porque é muito oneroso poder atender, como já falei, comparando com esses preços. Lembra esse ponto de água, 1.500 soles, ou um ponto de água a um assentamento humano, 142.000 soles. É um investimento imenso para as famílias e para o Estado. É um modelo que a gente precisa mudar. Muito obrigada. Próxima pergunta, também Solange. Você poderia falar um pouco sobre quem é e que operador público do solo faz? O operador do solo está projetado para que as instituições competentes do governo possam fazer uma ação mais proativa na geração do solo.
Ou seja, ele vai propor uma mudança do modelo de gestão. Anteriormente, tínhamos um Estado que aguardava a que o setor privado definisse o solo, colocasse os lotes para o desenvolvimento de habitação social. E o Estado gera os subsídios para isso. Agora, o novo modelo procura não somente ter uma participação com subsídios, mas sermos mais proativos, onde o operador público do solo procura o solo de caráter público ou privado, vai coordenar com os atores privados para o desenvolvimento de um projeto integral que não somente de habitação, mas que tenha também espaço público, serviços necessários e que possa desenvolver finalmente um benefício e uma mudança na vida que seja importante para as famílias. A Lei de Desenvolvimento Urbano Sustentável, esta condição de operador público do solo está alocado ao Ministério de Habitação, que tem uma instituição que dá os subsídios para a habitação, inicialmente ali, para começar rapidamente. E depois, isso pode ser avaliado se o operador vai ter mais funções. E, nesse momento, poderia ser uma instituição independente. Mas, para poder avançar, está dentro do Ministério de Habitação. A próxima pergunta é para os dois. Mencionaram no começo a possibilidade de usar blockchain para facilitar os processos de regulamentação de posse e melhoramento dos assentamentos. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso, Victor? Obrigado pela pergunta. A gente tem trabalhado em projetos de blockchain para os cadastros. Agora, será que a gente pode usar blockchain para acelerar esses processos? Bom, para um país como o Peru, onde temos um processo de formalização já estabelecido, se tipologias de habitação formalizáveis são propriedade do Estado, acho que seria muito mais prático usar infraestrutura legal existente. Poderia servir o blockchain, mas a gente pode usar a tecnologia de criptografia com blockchain. Isso permite coletar base de dados onde se tem certeza absoluta, onde a pessoa que está cadastrando um documento é validado pelas autoridades. Então, para validar que a pessoa é ela mesma, que está dentro de um programa, em um contrato inteligente, o que a gente chama, ou seja, o blockchain vai permitir poder definir com certeza absoluta, sem possibilidade de mudança, que a pessoa que está ocupando um prédio e que validou efetivamente é legítima e isso tem uma base de dados que seria inalterável. Para o caso de formalização de propriedades que sejam formalizáveis segundo o modelo do Peru, não seria pertinente, mas, por exemplo, para áreas da Amazônia rurais ou propriedades que não são formalizáveis rapidamente, o que a gente poderia ter uma base de dados. E para ter certeza quem está ocupando qual território, sem que isso signifique um título de propriedade, mas é uma evidência de posse, uma evidência que seria muito robusta, que vai dar uma garantia baseada na tecnologia e que vai confirmar que essa pessoa é aquela legal. Usando a tecnologia blockchain, está sendo usada em campos de refugiados, por exemplo. Para as Nações Unidas, era muito difícil identificar quem estava chegando, porque existiam muitas famílias chegando a esses territórios. Então, eles poderiam fazer um mapa dessas áreas informais, embora algumas pessoas não tinham um documento,
mas poderiam ter um mapa e eles sabiam exatamente quem estava ocupando que área. É possível ser feito, mas para o caso daqueles não formalizáveis, seria interessante para criar evidência, sim. Bueno, yo quisiera complementar lo que ha mencionado Sim, segundo o que o Victor já tenemos un desafío mencionou, para colectar é que a gente tem muchos um datos desafio para coletar mais a nivel dados nacional a nível dentro de la nacional. región, no E dentro da específicamente região, blockchain, pero não es un reto especificamente grande blockchain, mas é um en las ciudades desafio para poder grande, aquele que supervisar temos el dentro das urbano. cidades para fazer um controle urbano que seja Digamos, eficiente. tenemos la Superintendencia Nacional de Temos a Bienes Estaduales Superintendência en el Perú, Nacional de donde Bens censa Estaduais, que todos tem um los cadastro predios de públicos todos a os nivel prédios nacional, públicos a que nível nacional, son esos justamente los que evaluará el operador público de que suelo vai ser avaliado pelo para el operador desarrollo público do de interés solo, social. Así para desenvolver habitação de interesse social. ha Desde sido COFOPRI, la entidad que ha gestado que é a ese crecimiento o esa entidade titulación que gerou essa de la habitación titulação informal por muchos da años, habitação informal por buscamos muitos anos, ahora que pueda procuramos tener funciones que possa ter de agora registro urbano, funções de un cadastro mapeo urbano, que possa adecuado ter de cada una um de las mapeamento zonas adequado de cada uma das áreas específicas de urbanas do planeamiento país, urbano para y poder eso fazer um planejamento urbano e fazer um controle do crecimento también es urbano. un gran reto. Está É um grande desafio também. apoyando en esta función el Banco Mundial con O Banco Mundial está la elaboración ajudando de com o mapas trabalho de Ecofopri urbanos para adecuados ter um para cadastro de algunas urbano regiones del país adequado para algumas y del regiões lado do del país. Ministerio de Vivienda se E a tiene partir un do sistema de Ministério de Habitação, georreferencia que se llama temos um sistema de GeoVivienda, georreferenciação que se chama se busca colectar GeoVivienda, la data, por ejemplo, onde de procura coletar qué os zonas dados cuentan con de quais agua seriam para as áreas que garantizar têm que uno pueda água, llevar esa onde é situación de las possível zonas levar esses mucho mejor. serviços. Tenemos un mapeo Seriam, por nacional exemplo, temos um que mapeamento tenemos nacional, mapeado onde para as identificar equipes avances estão de los proyectos. identificando Entonces, os los avanços datos das sí son estações. importantes y Os poder dados, sim, são muito tener un importantes registro e de poder todas ter um las regiones del cadastro país de todas comprendidas as áreas en urbanas la é um grande desafio que realidad hay temos pela muchos frente, distritos porque que temos muitos distritos que não con este têm sistema, ¿no? este Para sistema. poder realmente tener acciones efectivas E poder, assim, en ter el as ações efetivas no planejamento e o controle urbano. Sim, acho muito interessante por exemplo, os estoques de terra, o que não tem um valor legal, mas sim administrativo. Alguém poderia duvidar da sua veracidade, mas se os estoques são feitos, se esses inventários são feitos em blockchain e tinha um staff administrativo que usa a tecnologia, pode validar toda essa informação, ou verificar a ocupação, as dimensões. Isso significa que todos esses inventários administrativos seriam muito importantes enquanto a sua legitimidade. Então, seriam processos administrativos de grande qualidade com respeito aos dados. Isso dá um valor agregado, porque quando chega o momento de regularizar, não é preciso voltar a verificar os dados, porque são confiáveis, não somente para regularização, mas para qualquer outro inventário de informação territorial. A próxima pergunta é para Solange. Qual seria o papel principal que os governos locais têm que cumprir para promover a habitação social prioritária? E, nesse sentido, qual seria o papel do setor privado? Obrigada pela pergunta. Para gerar uma mudança no modelo, que com certeza vai levar vários anos, em prol da cidadania, é muito importante engajar as instituições aos 3 níveis do governo. Nesse caso, os governos locais têm uma tarefa fundamental, porque eles conhecem em detalhe seu território e podem identificar os solos disponíveis, seja de propriedade do Estado ou do município, ou áreas que estão em obsolescência dentro das suas jurisdições, que podem se coordenar para gerar espaços de transformação
e espaços de geração de habitação de interesse social. Hoje em dia, temos um mecanismo funcionando que promove, que são os projetos municipais de habitação, onde o governo local pode contribuir com o solo e o Ministério de Habitação pode colocar bônus, serviços nesse solo, para que, junto com o setor privado, possam construir habitações orientados a um reassentamento populacional de comunidades que estão em alto risco. Então, os governos locais têm que têm que engajar nesse processo, identificando através de mecanismos de planejamento urbano no seu território as áreas onde a moradia pode ser densificada e, devido ao risco iminente, não podemos permitir assentamento urbano. E fazer as coordenações para fazer uma gestão desses projetos integrais de habitação. Com a Lei de Desenvolvimento Sustentável, esperamos que mais governos dentro do país trabalhem com esse planejamento urbano e o desenvolvimento territorial. Muito obrigada. Vou ler uma ou duas perguntas. Qual seria a maneira de densificar, tendo uma tipologia de habitação compatível com a idiosincrasia dentro do déficit qualitativo de habitação? Solange, para você. Esta pergunta nos leva a um desafio também. Não somente fazer mais habitação, mas melhorar a qualidade de habitação que estamos desenvolvendo. Desde o Fundo Mi Vivienda, estamos fazendo concursos de habitação mensalmente, onde temos propostas muito interessantes de como desenvolver, por exemplo, habitação progressiva, ou com mais acesso aos espaços públicos, com áreas comuns, onde possa ter mais integração com a comunidade. É muito importante que o operador público do solo se engaje nesse processo de design dos projetos de habitação de interesse social, impulsionando uma melhora na qualidade e poder atender as diferentes tendências culturais, costumes que as comunidades têm, os objetivos também, e que é muito importante para fomentar e que sejam incluídos nos nossos novos bairros que estão sendo desenvolvidos. É uma das tarefas muito importantes que o operador vai ter. O design da habitação não é simplesmente uma tarefa alocada ao setor privado, mas o operador vai ter que se engajar para ter certeza de que a qualidade urbana está sendo melhorada dentro dos novos projetos. Muito obrigada, Solange e Victor. Vamos encerrar, então, a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para Annie para encerrar a sessão de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada pela sua participação nesse evento de novo. Salva de palmas para Victor e Solange. Espero que vocês tenham aprendido tanto como a gente nesse fantástico caso do Peru. A gravação estará disponível amanhã em nosso canal de YouTube. Moradia Sustentável para Todos. Sem mais, gostaria de anunciar que vamos ter a próxima sessão, quinta-feira, 13 de julho, sobre a experiência de Brasil, junho, melhoramento in situ. Proximamente, vamos enviar o anúncio do evento, vai ser 13 de junho, e esperamos contar com a participação de todos vocês. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.